Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesta manhã, Deus tem nos concedido mais uma oportunidade de vos falar uma porção da sua palavra. O profeta, pregando a mensagem paradoxo, ele usou essa escritura de Josué, capítulo 10, verso 12 em diante, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol foi e se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Ouçam agora: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gigal. Então que o Senhor acrescente a leitura da sua palavra com as ricas bênçãos que só Deus pode dar para nós. Os céus está repleto das bênçãos de Deus. Então basta nós pedirmos a Deus as ricas bênçãos de Deus e confiar na sua promessa, crer na sua palavra, obedecer a sua palavra, e com certeza Deus nos abençoará. Agora, a palavra de Deus, irmão, é um paradoxo. É algo incrível, como diz o profeta, o significado da palavra paradoxo. Ela tem um significado composto, incrível, inacreditável, irracional, e assim por diante. Agora, Deus, irmão, ele trabalha de uma forma sobrenatural. Deus não trabalha pela lógica humana, porque Deus, ele é sobrenatural. Observe bem que quando Deus, na antiguidade, nos dias de Noé, ele viu que o povo daquela época estava se corrompendo. E a cada dia se corrompia mais, ao ponto que Deus, ele disse: basta, já ultrapassou o limite. E Deus falou para Noé, o profeta vindicado para aquela era: eis que é vindo o fim de toda a terra, porque o povo tem se corrompido. Faça para ti uma arca, porque eu destruirei a terra com dilúvio, com água. E Noé creu na palavra de Deus. Você observa que o profeta de Deus, Noé, ele não questionou a Deus. Porque Noé foi guiado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo,
ele não questiona a palavra de Deus, ele não questiona a maneira que Deus trabalha. Ele simplesmente, se de fato crê na palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus conforme a palavra manda. E Noé foi a cumprimento de sua palavra, começou a trabalhar, a construir a arca e a pregar para o povo que Deus ia destruir o mundo com água. E foi algo inacreditável para a mente humana. Foi algo fora do raciocínio humano, fora de lógica, porque naquela época não havia chuva. A terra era irrigada com um vapor que subia da terra. Até então, não chovia. E Noé permaneceu firme na palavra de Deus e ele pregou a mensagem de Deus por 120 anos, construindo a arca, e o povo daquela época não creu. Zombaram de Noé, criticaram, blasfemaram e rejeitaram a palavra de Deus. Você observa que Noé não conseguiu converter a ninguém a não ser a sua família e ele que entrou na arca. Agora, por quê? Porque eles foram incrédulos. Aquele povo, aquela nação, aquela geração daquela era, dos dias de Noé, eles foram incrédulos à palavra de Deus. E hoje é da mesma forma. Por mais que você pregue a palavra de Deus, que é a verdade, a maioria não obedece e não crê. As atitudes das pessoas hoje são as mesmas daquelas atitudes que foram aquelas pessoas da era de Noé. Porque aqueles espíritos malignos que operavam nos dias de Noé, naquele povo incrédulo, aqueles espíritos não morreram. Quem morreu foram as pessoas incrédulas, mas aqueles demônios não morreram. Estão hoje aqui nesta mesma era, operando nas mesmas proporções. Você observa que as atitudes das pessoas são as mesmas. E Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. Hoje, a terra está cheia de violência, como estava lá nos dias de Noé. Porque foi uma profecia profetizada por Deus. Se você quer saber como eram as atitudes das pessoas nos dias de Noé, lê o livro de Gênesis, capítulo 6. Começou pelo casamento fora da vontade de Deus, o casamento misto. A Bíblia fala que como o povo se começou a multiplicar, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. E dali começou a encher a terra de violência. A coisa começou pelo casamento errado, fora da vontade de Deus. E hoje é da mesma forma. Tudo começa por desobedecer a Deus, a palavra de Deus. Hoje, as pessoas, o povo, até mesmo muitos religiosos, estão casando-se
e dando-se em casamento, como disse o Senhor Jesus, que o povo casava-se e dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus não vai ficar contendendo com o homem toda a vida. Chegará o dia que Deus silencia a respeito de certas pessoas, de certas nações, e o juízo de Deus cairá sobre as nações que têm se esquecido de Deus, pisoteado a palavra de Deus. E se nós formos tomar outros exemplos, como Deus faz algo de forma paradoxal, de forma sobrenatural, de forma incrível, inacreditável para a mente humana. Nós temos Abraão, que recebeu a promessa de Deus, que ele ia gerar um filho através de Sara, Isaac, e demorou 25 anos. Aquilo foi totalmente fora do raciocínio humano, da lógica. Mas Deus cumpriu a sua promessa, porque Abraão permaneceu firme. A Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas permaneceu firme, dando glória a Deus, estando certíssimo que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. E Deus o cumpriu, porque Deus não pode falhar. Se há uma coisa que Deus não faz, é falhar. Deus não falha. Ele é infalível. O único ser sobrenatural infalível é Deus. Todos nós, como homens, mulheres, somos falíveis, sujeitos às falhas, e muitas falhas. Mas Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la, independente do que aconteça, do que pareça, e de quão irracional seja para a mente humana, e natural para a mente humana. Nós vemos o caso de um outro profeta, Moisés. Moisés, o profeta de Deus, comissionado por Deus, nasceu líder. Mas ele foi criado com a filha de Faraó. Aquilo estava na vontade de Deus. Então, quando Moisés chegou à idade de 40 anos, ele foi visitar seus irmãos. E vendo um dos seus irmãos sendo maltratado pelos egípcios, ele se irou e matou o egípcio. E depois de alguns dias descobriu que aquilo tinha ouvido que aquilo tinha descoberto pelo povo, e ele com medo fugiu para o deserto. E ficou 40 anos no deserto. Deus trabalhando com ele 40 anos no deserto, de uma forma sobrenatural. Então, mais 40 anos se passaram, e depois que ele tinha 80 anos de idade, já velho, Deus o chamou, o comissionou, o enviou ao Egito para libertar o seu povo, que estava clamando a Deus por um libertador. Deus fez algo de forma inacreditável, incrível, de forma sobrenatural, como que um homem
uma vara torta na mão, venceu uma nação, um exército, como era Faraó naquela época. Foi um paradoxo. Mas um homem nas mãos de Deus, comissionado por Deus, ele faz algo tremendamente sobrenatural que não tem explicação fora da razão humana, e Deus o cumpriu a sua palavra. Moisés, quando estava no Egito, com toda a sua força, com todas as condições humanas, a Bíblia chega a dizer que ele era poderoso em obras e em palavras. Deus não usou. Mas quando ele estava na sua situação de fraqueza, sem condições nenhuma humana, Deus o levantou e o enviou e comissionou. E Deus o cumpriu a sua palavra através do seu servo. Então, meu irmão, que Deus possa te abençoar com estas pequenas palavras. Nós poderíamos tomar muitos exemplos, tais como Sansão, Davi, Isaías, Jeremias e muitos outros profetas que foram usados de forma paradoxal, mas que estavam nas mãos de Deus, sendo usados tremendamente por Deus. E hoje não é diferente. Deus, ele é um Deus que faz algo fora da lógica do homem. Que Deus possa te abençoar e que você possa crer na palavra de Deus da forma que ela é escrita e falada para nós. No nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te guarde, te abençoe. E faça resplandecer sobre ti a luz do teu santo rosto. Amém.